coisa que me chama a atenção desde que eu comecei a estudar psicanálise, há uns 3 anos e meio atrás mais ou menos, é a distância que tem, a discrepância, né, entre a concepção é, que usualmente a gente tem da onde que está a causa das nossas angústias, né, e onde de fato está quando a gente olha à luz da psicanálise estrutural, né. É como se a gente tivesse a experiência de se ver assim diante de uma porta e a gente passasse então a perambular no mundo assim em busca de um saber, de um guru, de um xamã, qualquer coisa que venha em nosso auxílio, né, que nos dê uma chave para abrir essa porta, mas a gente não para observar que a porta nem está trancada, sabe? Então é mais ou menos por aí. Meu nome é Felipe Capelari, esse aqui é mais um Abrindo a Caixa da Graxeira e se tu te interessar por esse assunto, vem comigo. Eu vou, antes de apresentar o tema em si, eu vou fazer uma apresentação indireta, assim, eu vou ler um trecho de um podcast do Tiago Novaes, que é um podcast que ele gravou chamado Uma Inteligência Insuficiente. Eu vou ler só um trechinho porque me tocou demais, assim, achei muito interessante esse parágrafo dele. É como se o mundo fosse uma escola, estivessem tocando fogo nas carteiras no primeiro andar, enquanto a gente está refugiado, recolhido na biblioteca da escola, discutindo a ordem dos parágrafos de um panfleto sobre cultura de paz. Estamos estudando fogo, extintor, fenômeno da combustão, e a única coisa que a gente não está conversando é sobre como conversar. A gente quer que as pessoas que estão botando fogo na escola venham conversar com a gente na biblioteca. Elas não virão conversar com a gente na biblioteca. Me parece que a gente não está à altura desse desafio. A gente não está à altura do nosso tempo. Achei muito interessante, assim, quis trazer aqui, né? Então, novamente aí dando crédito, é um texto do Tiago Novaes, no podcast dele. E é um texto inspirador, assim, né? Me trouxe bastante coisas para pensar, assim. E então agora eu vou introduzir o que de fato pretendo tratar aqui nessa gravação de hoje, que é o seguinte, é o fato de que a gente viu aí nessa leitura desse texto do Tiago Novaes que ele levanta uma questão interessante, que é como se a gente não tivesse se dando conta da questão da linguagem, né? Claro, aí eu já estou trazendo aqui para mim a linguagem, né, da psicanálise, da filosofia, enfim, que não é distante necessariamente lá do podcast dele, né? Mas o ponto que eu quero trazer aqui é justamente esse, assim, é que a nossa relação com a linguagem, com a ordem do discurso, ela contém um embaraço, assim, ela contém um mal-estar, vamos dizer assim, que a gente fala pouco sobre isso, né? Ou quase não fala, assim. E esse embaraço, ele é fonte de enganos, assim, que afetam diretamente as nossas relações, né? E as mazelas que essas relações contêm, né? Quando a gente se refere a algo ou alguém, toda a nossa operação afetiva, discursiva, né? Isso que a gente chama de relação mesmo, ela se dá tomando por base a ideia de que esse algo ou esse alguém é algo fixo, né? Como se esse alguém contivesse uma natureza imutável, assim. Nesse proceder tem um engano, né? Que é justamente a suposição dessa identidade fixa e imutável. Então, o fato de que a gente toma as coisas por concretas, né? Tipo, o fato da gente tomar o que é concreto, tomar por concreto aquilo que é fluido, traz consequências que a gente vai depois chamar de mal-estar, de sofrimento, né? Por exemplo, quando a gente sofre porque a gente esperava algum tipo de coerência, né, por alguém de quem a gente gosta muito, né? Ou quando a gente se depara com a incoerência em nós mesmos, assim, a gente tinha um alto grau de expectativa com alguma identidade nossa, mas a gente se vê se contradizendo, indo em direções antagônicas, assim, né? Se a gente pesquisar no Google aí a etimologia da palavra incoerência, a gente vai ver ali eu puxei aqui no dicionário Michaelis, né, que uma das
um dos termos ali da etimologia para coerência é identidade de algo com a sua finalidade. Então a gente opera com esse pressuposto, né, de que a gente é identificado consigo mesmo. E isso pode parecer muito óbvio, assim, muito natural que a gente pense assim, mas não é o que se dá na prática. Na prática a gente vê é, é, paradoxos, né? Questões antagônicas internas, assim, externas nas relações, na verdade para todo lado, assim, né? A gente começa a se deparar com um tipo de confusão, assim, um tipo de incoerência generalizada, assim, né? A, a psicanálise em geral, ela vai colocar o trauma como central no grupo das causas do nosso sofrimento, né? Então, se a gente vai pensar assim, por que hoje a gente sofre, por que a gente se vê em situações de sofrimento? Em geral, a gente vai acabar falando de trauma, né? Agora, se a gente para pensar, ainda que a gente pense o trauma como causador das nossas mazelas emocionais, de fato é nas relações aonde o sintoma é vivenciado, né? Então é lá na relação em si onde a gente sofre de fato. E essas relações, elas naturalmente são mediadas pela linguagem, né? Ou seja, seja a relação que for, né? Então, a relação entre duas pessoas, a relação com algum objeto que a gente estima, ou algum sentimento, algum valor, alguma emoção, alguma crença, tudo com o que a gente possa nomear e então se relacionar, tudo isso se dá num campo da linguagem. O que a abordagem estrutural da psicanálise vai fazer é que ela vai colocar o foco exatamente no campo da linguagem, por considerar que, como tudo isso se dá nesse campo, a gente não pode tomar o campo da linguagem por algo já sabido, dominado, assim, não. Muito pelo contrário, ele é problemático, assim, enganador, assim, né? Tem diversas vicissitudes de se operar no campo da linguagem que, se a gente está desprevenido ou inadvertido, assim, a gente sofre sem saber por que está sofrendo, né? Como na cena ali da gente procurando a chave de uma porta que está destrancada, por exemplo, né? Então isso pode até parecer que como um tipo de afastamento assim da questão do trauma, né? Como se estivesse olhando para uma ideia de cura que se afasta de analisar os traumas, assim. Principalmente se a gente pensar trauma como um evento do passado que foi mal digerido, né? Algo que não, aquilo nos aconteceu, assim, e eu não passei bem. Então isso é um trauma, né? Mas a gente vai perceber que a própria relação com a ordem do discurso é traumática também, né? Talvez o maior de todos, assim, né? Ou talvez o mais insidioso, pelo menos, né? O trauma que mais nos afeta de fato, se a gente para pensar, assim, né? Então, assim, quando eu fico falando essa questão da ordem do discurso, da linguagem e tal, o que é isso, afinal, né? Como é que isso se aproxima da psicanálise, assim? O Lacan, ele escreveu sobre a operatória significante, né? Essa operatória, isso que está sendo chamado de operatória significante, é como se fosse um princípio de operação da linguagem. Ou seja, bom, vamos lá. O Lacan, ele fez parte do estruturalismo, né? Que era uma corrente de pensamento que se iniciou lá com Saussure, que foi o cara que fez um curso de linguística geral que deu uma guinada, assim, né? Que foi uma inovação no campo da linguística, tá? E o que importa para nós aqui do que o Saussure trouxe, que depois o Lacan se apropriou e incrementou ainda dentro do campo da psicanálise, naturalmente, né? O Saussure era linguista, né? Mas o que tinha lá nessa inovação do Saussure que para nós é interessante de olhar? Ele propôs abordar qualquer língua como um sistema no qual cada um dos elementos só pode ser definido pelas relações de equivalência ou de oposição que mantém com os demais elementos. E esse conjunto de relações seria então o que forma a estrutura. A chave para nós aqui é esse trecho.
um elemento só pode ser definido pelas relações que mantém com os demais. Ou seja, um elemento, se a gente pensar um elemento, algo, qualquer coisa que eu refira, que eu diga, que eu nomeie, essa coisa só pode ser definida pela relação que ela mantém com as demais. Claro que ele estava falando do campo da linguagem, né? O Lacan pegou e trouxe isso para dentro da psicanálise. Então, o que ele fez? É, ele abordou essa questão no campo das nossas relações. Ou seja, justamente aonde os afetos dançam, né? E aonde a gente passa mal às vezes, ou passa bem também, né? Então essa constatação, esse movimento que o Lacan faz é o que vai trazer umas coisas bem interessantes assim para a gente analisar, né? Essa questão do elemento, de um elemento só poder ser definido nas relações que ele mantém com os demais, a gente poderia olhar um exemplo assim, né? A gente pega uma pessoa, um homem que tem 1,65 de altura, né? Este homem, ele é baixo ou ele é alto, né? Depende. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui. Uma, um, uma, Qual é a altura média dos homens no Brasil? 1,73. Bom, então esse homem de 1,65 é baixo. Na Holanda, 1,83. Bom, então esse cara é muito baixo. Mas no Timor-Leste, a média de altura dos homens é 1,60. Opa, então ele não é baixo. Eu tenho 1,63, então eu tô bem, acho que eu vou pro Timor-Leste. Assim. A Holanda eu nunca gostei mesmo. Assim. Mas, afinal, o que é baixo? O que é alto e o que é baixo? Né? Depende. Ou seja, eu preciso de mais elementos para definir o significado do que quer que seja. Só um elemento não dá conta de definir. Ou seja, é nas relações que se define. Essa impossibilidade de definir alguma coisa sem que hajam outros elementos nessa conversa é a base da questão aqui. Esse é o ponto, né? Se as coisas tivessem uma determinação final e concreta, aí não faria sentido eu perguntar, bom, mas tu está falando na Holanda, no Brasil ou no Timor-Leste? Não faria sentido, uma pessoa baixa, ponto final, né? E aí de repente teria uma altura lá que determina. Mas não é assim, as coisas não são universais assim, né? Elas são um pouco diferentes assim, né? É, outro exemplo assim, as nossas relações, outro exemplo de embaraço assim, que essa questão nos traz é o fato de que a gente está quase que sempre se desentendendo, né? Quando a gente está conversando com as pessoas, quando a gente quase que todo o diálogo, se a gente olhar no detalhe, ele comporta um nível de desentendimento. Eu me lembro um exemplo quando eu era criança, minha avó me disse uma vez assim, eu devia te ter perguntado por que meus pais não estavam em casa, e ela disse assim, não, os teus pais eles vão todo dia à luta, eles vão à luta. E eu imaginei o meu pai com uma espada na mão, assim, lutando, né? Porque acho que eu via desenho de luta, enfim. Mas o que ela estava dizendo? Ela estava dizendo que eles iam trabalhar, né? Então, é esse tipo de engano que a gente está todo o tempo se relacionando e tropeçando nele, assim, né? Quando a gente recebe uma ordem do chefe, quando a gente tem uma DR com a esposa da gente, com o marido da gente, né? Quando a gente fala assim, bom, só para a gente saber se a gente está na mesma página aqui, tu quis dizer isso, aquilo. A gente precisa muito disso, porque sem isso a gente não se entende, né? Então, ou pior ainda, quando a gente diz assim, entendi, agora eu entendi. Aí ferrou, entendeu? Porque com certeza tu não entendeu, com certeza aquilo ali é só questão de tempo para explodir, assim, né? Então, claro que eu estou trazendo aqui exemplos que são simples, né? Grosseiros, digamos assim. Mas e o amor? Né? E a felicidade? E a traição? E aí? Como é que é? O que define, o que não define? Como é que a gente se relaciona com essas questões? Né? São todas questões que a gente vai destrinchar numa terapia, numa sessão de análise, né? Por quê? Porque são questões que nos causam embaraço. Então, assim, voltando lá pro
para o início da conversa, né, naquele cenário da gente estar buscando essa chave, né, para abrir essa porta, é como se a gente estivesse buscando respostas que pudessem nos trazer um pouco de paz, um pouco de estabilidade, né? A gente pode estar brigando com as situações porque elas não têm essas respostas rígidas, né? Que a gente, ou porque a gente carrega respostas rígidas dentro de nós que não condizem com a realidade, que segue não respeitando as coisas, assim, né? Então, o que uma abordagem como essa vai nos causar, né, se ela tiver sucesso, é que a gente vai acabar contemplando essas questões, assim, né? Na verdade, o processo ele naturalmente nos empurra para essas questões, porque elas são questões incontornáveis, entende? Desde que a gente esteja ali em contato com o palco onde tudo isso acontece, que é a própria linguagem, e uma sessão de análise é pura linguagem, é pura falação, né? Naturalmente a gente vai se defrontar com essas questões e vai aprendendo a lidar, né? É como se a sessão de análise fosse a amplificação dessa tensão, assim, de maneira proposital. E aonde que a gente quer chegar? Né? Na melhor relação possível com essa própria situação, né? Onde a gente não gaste tanta energia brigando com a quebra das nossas expectativas, né? Tem uma música do Engenheiros do Havaí que tem um trecho que ele fala assim: somos o que há de melhor, somos o que dá para fazer, né? Ou seja, uma situação onde a gente não sofra mais pelo que não pode ser, né? E consiga desfrutar daquilo que dá para ser, né? Ainda que não seja tudo que a gente fantasiou, né? Agora, naturalmente que isso comporta um luto, né? E indo nessa trilha que eu estou apontando aqui, ela comporta um luto, que é o luto da fantasia que se quebra, né? A quebra de cada uma das nossas fantasias, ela traz um luto, e só o próprio indivíduo, assim, para saber da sua dor, né? Isso deve ser respeitado, com certeza, assim. Mas, naturalmente, assim, depois de um tempo, a gente começa a dançar o que dá para dançar, entende? Então é isso, gente. É isso que eu queria trazer aqui, né? Queria trazer mais esse conteúdo, um pouco mais breve, assim. Chamar a atenção para a ordem do discurso, para a linguagem, né? Não só no campo também das mazelas emocionais, assim, nesse campo da psicanálise, mas também pode ser interessante olhar para as questões sociais, para as questões políticas, né? Que no fim estão todas entrelaçadas, assim, né? E como a gente viu ali nesse maravilhoso texto ali do Tiago Novaes, né? A gente está olhando para tudo, menos para como conversar, né? Como se comunicar. E aí aqui eu me aproveito do texto dele e faço esse adendo, assim. E a linguagem, né? Então, é isso, assim. Queria trazer essa reflexão pra gente olhar. É, Vão lá também no podcast do Thiago Novaes, é maravilhoso esse podcast dele, é bom de assistir até o fim. E se tu achou interessante esse conteúdo aqui, te inscreve aí no canal, é importante agora nesse início